Amados e queridos irmãos, que a doce e inefável paz do nosso Mestre Jesus nos sustente nesta manhã sublime, rogando aos nossos benfeitores amigos que aproximem de cada um de nós e que nós possamos elevar o nosso pensamento numa reflexão maior para compreender a grandeza do Evangelho que caem no nosso pensamento como uma gota de luz. Nós vamos ver hoje, então, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e vendo disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe diz: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 1 a 10. Amado Jesus, querido Mestre, nessa manhã gloriosa, encerrando mais uma semana de trabalho, pedindo aos nossos benfeitores que possam nos envolver nas doces vibrações do seu amor, que possamos unir em reflexões profundas para compreender a grandeza desse ensino que Jesus nos traz por esta parábola. Quisera, Senhor, ter a oportunidade de Zaqueu, mas sabemos que Jesus também pode entrar na nossa casa mental toda vez que nós abrirmos o desejo de estar com Ele. E nesta manhã é o que nós mais desejamos. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare, Mestre. Que assim seja. Queridos irmãos, essa lição tem um significado muito grande para todos nós, trazidas pelo o evangelista Lucas, e nós vamos ver que quantas vezes nossas interpretações em relação aos nossos irmãos são tão errôneas. Zaqueu, que era um publicano, considerado um homem de má vida, porque cobrava os impostos, mas ele era um homem rico, enérgico, tinha uma pequena estatura, e ele já tinha ouvido falar de Jesus e levantava no ânimo do coração dele uma imenso e profundo desejo de conhecer o Mestre. Como ele era pequeno, gordo, ele não veria Jesus no meio da multidão, porque Jesus estava chegando a Jericó. Jericó era um centro comercial e já conheciam o nome de Jesus. O que ele fez? Ele tomou uma atitude, ele subiu. Precisa que a gente observe bem isso. Ele subiu num sicômoro, ou seja, subiu numa árvore. Ele não ficou constrangido, nada impediu que ele subisse. E ele ficou ali esperando por onde Jesus ia passar. E Jesus, então, ao passar,
vê, enxerga, mas Jesus já sabia. Jesus não passava ali aleatoriamente. E então o mestre ficou olhando, admirou o porte dele, né? A coragem de subir naquela árvore, e o Zaqueu sentiu-se altamente magnetizado por uma indefinível simpatia por Jesus. E aí foi quando o mestre, então, olhando para ele, disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade, de tua companhia. Imaginemos nós o que Zaqueu sentiu. Que alegria ele pôde sentir quando Jesus assim o fala, o convida. E ele desce imediatamente, sem falar nada, né? E Jesus então toma o braço dele e sai andando junto à multidão em direção à casa de Zaqueu. Imaginemos nós o que os discípulos pensaram, o que o povo, né, de Jesus, que deu o braço ao publicano e começou a dialogar, e ele dava muita atenção a tudo aquilo que Zaqueu lhe falava. Para os homens e até para os discípulos, aquilo foi um grande escândalo. Mas ele não se tratava de um rico que devia ser condenado, perguntou Filipe, né? Filipe sempre questionando, e os discípulos todos, Simão Pedro, refletindo, e eles perguntaram entre si, né, como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Aí nós vamos ver como ainda nós não compreendemos os valores do Espírito. Nós ainda temos forte olhar para o corpo, para o homem, e não reconhecemos a grandeza de que cada um traz na sua intimidade. E aquela comitiva que estava junto com Jesus, eles entram na casa de Zaqueu, e ali ele então, conversando com Jesus, manda chamar a sua família, né? E Jesus lhe dá toda a atenção. E nós vimos quando Zaqueu mandou fazer um jantar para oferecer a todos aqueles que acompanhavam o mestre. E quando Jesus senta ao lado dos discípulos, no alpendre da casa dele, Zaqueu traz uma questão que tocou muito o coração de todos. E então disse que se ele tivesse maltratado, ofendido algum daqueles, ou roubado, tirado o dinheiro daqueles que estavam trabalhando para ele, ele então se coloca, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. E aí nós vamos ver que nesta hora todos olharam entre si, porque ele falou isso diante de todos os trabalhadores da sua casa. Ele mandou chamar, havia muitos pais de família ali, e ele mandou chamar todos e deu a oportunidade de trazer esse pronunciamento, e ainda disse a Jesus que ele recebia muitas pessoas que vinham de Jerusalém procurando emprego, e ele então, ele sempre dava a oportunidade do trabalho, porque ele via que eles eram necessitados. E nesse diálogo amigo, Jesus diz para ele: abençoado o teu esforço. E Zaqueu então fica assim numa situação de tanta alegria, e ele então fala que os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. E Jesus então respondeu para ele: todos nós somos servos de nosso Pai. Então, Zaqueu, com aquela palavra de estímulo que Jesus dá, Jesus fala naquele momento em que todos testemunhavam aquela alegria. Jesus
abraça com Zaqueu num formoso sorriso e diz: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E Jesus então diz para ele de uma forma, né, esta casa recebeu hoje a salvação, porque também é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Quantas vezes, meus irmãos, Jesus também tem nos salvado, tem nos buscado, para que a gente possa compreender o valor de ser servidores do Mestre Jesus. E aqueles que estavam, né, revoltados, mais uma vez, eles ficam assim, assustados. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, ele manda chamar todos os seus filhos, todos aqueles. Foi quando Pedro então pergunta se aquilo estava certo para Jesus. E aí, por que tamanha aprovação a um rico mesquinho, né? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde, se naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus em um mundo de pecados? Esta é a avaliação que nós temos dos homens. E o mestre olha para Pedro com aquele olhar tão interrogativo e esclareceu na sua generosidade, com a sua firmeza. Acreditais, porventura, que o Evangelho tem vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Que sirva para nós essa reflexão, meu amigo. Porque muito acha que a pessoa que veste bem, que tem as suas propriedades, que sabe que ele é usufrutuário, que ele ajuda a todos, ainda é visto com esses olhos. Qual a esmola maior? Jesus perguntou. A que socorre as necessidades de um dia ou que adota as providências para uma vida inteira? O que nós temos feito para ajudar os nossos irmãos? Nós precisamos ver que não estamos no mundo para entesourar dinheiro, mas para buscar recursos que nos ensinam a entesourar os bens que nos promovem no mundo espiritual. E outros, eles mostram ou escondem aquilo que têm pela sua ambição, pelo egoísmo, mesmo sabendo que as pessoas passam tantas dificuldades e nós não enxergamos isso, achamos que a pessoa, ele porque tem uma casa mais simples ou uma atitude mais simples, ele é melhor do que aquele que doa, aquele que faz sem ostentação. Então, essa passagem, né, discutida também no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, nós vamos ver que ele sabe, Jesus traz para nós uma grande lição. E é preciso que a gente possa entender que os servos, aqueles que auxiliam no esforço da continuação da sua própria família, merecem uma atenção. E nós precisamos depositar no coração de todos a verdade, porque todos nós somos mordomos fiéis diante de Deus e queremos também sermos fiéis na face do mundo. E Jesus, quando dizia isso, os apóstolos ouviam espantados. E Filipe, sempre muito questionador, desejoso de justificar a sua argumentação, ele disse para o Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. E Jesus então disse, é necessário que não nos perdemos em viciações do sentimento. Nunca ouvistes falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a sua própria manutenção, ou de pai carregados de filhinhos
a lhe pedirem pão. Então, essas perguntas precisam ser refletidas por nós. E foi quando André, observando aquele brilho nos olhos de Jesus, né? Ele então disse, o mestre responde para André, ditosos que repartiram os bens com os pobres, mas bem-aventurado também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado, e quem sabe assim servir a Deus com a riqueza que lhes foram confiados. Meus queridos amigos, é imprescindível que a gente pense que a esmola, ela mata a fome de uma hora. Quem oferece o trabalho, oferece oportunidade de que ele se erga e que ele promova o melhor para o outro. Quando Zaqueu, né, manda servir o jantar e que todos ali compartilhando naquele momento, nós vamos ver que ele traz os seus filhos e apresenta a Jesus e mandou que os seus servos festejassem naquela noite memorável para o seu coração. Quer dizer, todos estavam regozijando daquele momento. E aí, Humberto de Campos nos escreve: e nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa ventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente. Foi então que Jesus, reunido todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido, generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram emorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E é isso que nós precisamos buscar na essência do Evangelho. Não sei se vocês repararam, mas enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente, quer dizer, eles tiveram a oportunidade também de receber este ensinamento. E tudo pago por quem? Pelo dinheiro que Zaqueu lhes oferecia. Então, nós precisamos perceber que a grandeza do amor divino não se faz para os homens, mas para os homens de boa vontade, aqueles que sentiram dentro de si a grandeza do amor. Por isso, Jesus dirige a casa de Zaqueu com alegria, e mais tarde nós vamos reconhecer que Zaqueu passou a ser um discípulo de Jesus, deixando aquela posição, entregando tudo àqueles que necessitavam para seguir Jesus. Que sigamos também o Mestre dentro dos nossos corações, com os nossos pensamentos, porque o convite de Jesus é para que todos nós tenhamos uma postura de dignidade, de ética e de vivência dos seus ensinamentos, como Zaqueu assim também o fez. Agradecemos a Jesus por essa grandiosidade, por essa magnitude que tem nos trazido tanta luz, tanta beleza, e que possamos, Senhor, nos fortalecermos na alegria do trabalho. E nesta hora sublime do passe, que os nossos corações se unam para receber a dádiva sublime do Evangelho, que se transforma em gotas de luzes para todos nós. Que o passe seja essa transfusão de amor que a espiritualidade tem a nos oferecer. Ó Jesus, quanta luz! Nos torne, Mestre, mais atentos, mais vigilantes. Que possamos, Jesus, sentir esse manancial de benesses que cai sobre nós todas as manhãs. Fluidifique as nossas águas, Senhor, e faça de nós um instrumento da sua vontade. Amigos queridos, irmãos, que possamos unir as nossas vibrações em favor de todos aqueles que sofrem,
dos nossos familiares, deste país querido, que Jesus e Ismael olhe por ele e que nós sejamos fiéis ao cumprimento do nosso dever junto ao Mestre Jesus. Que a doce paz se faça no coração de todos nós. Amigos, recebam nos seus corações as vibrações dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Deus, nosso Pai, nos sustente hoje e sempre. Que assim seja.